Ali embaixo. Não, na verdade é lá em cima que tá o negócio de stop. E Renata? Renata tá aí, ó, de Renata luto é braba demais. pelo falecimento do equipamento eletrônico dela. Que quando morre um Oi, eletrônico a gente, gente boa sofre. noite. Eu nem olhei ainda lá o Discord, Ramires, mas eu queria tanto boas notícias, eu estou muito preocupada. Gente, meu HD caiu no chão, um tombo besta, e o bicho não quer mais ligar. E tem, assim, fotos de quando eu tinha 4 anos de idade, desde monografia da faculdade. Então, assim, eu estou um pouco desesperada. É. É. Então, vamos iniciar, gente. Vamos iniciar aí. Cadê o Matheus? Pode compartilhar já aí a apresentação. Na verdade, para poder iniciar. Cadê o Matheus? Não tô E vendo aí, ele. Só um Matheus? minuto, peraí, tô aqui. Não, é porque eu não Tô tô abrindo vendo muita coisa aqui, tô começando agora. o rosto no negócio. A Lívia está triste. Por que a Lívia está triste? Você não está conseguindo ouvir a gente, Lívia? Não, foi por causa da Renata. Eu acho que foi logo no seguimento. Não acompanhei o chat, perdão. Quando acaba o. Morre um HD, morre uma história. Pode colocar no próximo. Aí já tem. Não, É que tem isso, né? Mas eu só vou abrir mesmo. E aí depois é com vocês. Então, gente, a gente vai abrir a nossa sessão também de hoje. Dessa. A gente vai estar falando também de questões mesmo relativas já à etapa do visionar. E aí a gente vai estar fazendo uma dinâmica aí para também fazendo com que vocês também utilizem essa dinâmica também no seu desenvolver do Acongi, do seu projeto. Que são dinâmicas que a gente está usando e são bem úteis para vocês elaborarem melhor as suas propostas. E esse relembrar PC eu até esqueci o que é, gente. Então vocês já podem pegar aí essa levada. Pode ir lá, João. Personal computer. Então, pode ser personal computer ou pergunta criativa. Boa noite, pessoal. Eu queria só trazer aqui uma lembrança aqui da pergunta criativa. Queria voltar a essa questão porque eu fui ver alguns das vossas atividades e acho que surgiu isto em todos os Acongis. Eu senti que não tinha ficado, se calhar, muito esclarecido sobre o porquê da pergunta criativa neste momento e porquê que ela tem uma fórmula. Porque eu acho que ficou pouco... A ideia, o que eu vi nos grupos foi que fizeram 5 perguntas, um pouco aleatórias, que tinham a ver com o vosso projeto, mas a grande ideia da pergunta criativa é que ela possa ser uma... Quando nós dissemos que podiam ser 5 perguntas criativas, era como se vocês pudessem criar várias perguntas criativas até chegarem àquela que vai ser a pergunta criativa do vosso projeto. E porquê? Porque ela é a pergunta criativa, ela entra para abrir o visionar, não é? Ela entra para começar a criar uma visão daquilo que nós queremos no nosso projeto. Então, a pergunta criativa, ela abre, antes de chegar a uma resposta, a melhor resposta do nosso projeto, nós vamos ter que fazer a melhor pergunta, não é? E não sei se vocês se lembram, mas quando nós trouxemos a pergunta criativa, trouxemos esta fórmula, que é como nós podemos fazer alguma coisa, que é este verbo de ação, para o ou a beneficiário, o usuário, que é o usuário beneficiário do meu projeto, com uma determinada necessidade que nós fomos descobrindo, tendo em conta que elas ou eles têm
alguma coisa. E aqui esta parte será algo que vocês já saibam, algo que vocês foram descobrindo, algum contexto. E a ideia de criar 5 ou mais é que vocês possam brincar com esta fórmula e que possam chegar a uma pergunta criativa do vosso projeto, que vai-vos conduzir às respostas. Então, só pegando aqui no exemplo que nós tínhamos falado, que é daquela máquina de ressonâncias magnéticas, portanto, ele é um exemplo concreto. Eles tinham um problema que era as crianças não conseguiam estar quietas naquela máquina. Então os exames não vinham em uma qualidade boa o suficiente para que depois pudessem ser analisados. Então eles descobriram que tinham que fazer alguma coisa. Então eles sabiam qual era o problema, mas eles foram brincando um pouco com a pergunta. Qual é que era a pergunta? Como é que eles podiam fazer uma pergunta para aquilo que eles queriam olhar? Então eles chegaram a esta melhor pergunta, que era como é que nós podemos criar uma melhor experiência da ressonância magnética para crianças, não é? Que é o usuário deles, que precisam de ser confortadas, precisam de estar calmas, tendo em conta que elas começam a ficar assustadas já em casa antes de visitarem o hospital. O que eles sabiam é que as crianças já antes de chegarem ao hospital, elas já vinham agitadas. E foi por causa desta pergunta que eles encontraram a melhor resposta para aquela questão, que foi, como vocês, não sei se vocês se lembram daquela imagem que eles criaram, como se as crianças, quando entravam naquela sala, elas entravam numa história. Então eles tinham imagens, tipo, como se fosse um filme animado, e eram uma personagem. E isso fazia com que eles já em casa começassem a criar uma ideia de que iam entrar numa história, numa fantasia. Então já não ficavam com tanto medo. E eu trago este exemplo específico para que vocês possam, apesar de vocês todos já terem ideias muito concretas do que é que querem fazer, o olhar para a pergunta criativa, para a melhor pergunta que vocês podem achar para o vosso projeto, pode-vos trazer novas possibilidades de olhar. E por isso é que depois da pergunta criativa veio o reformulando, né? Aquela outra atividade que nós propusemos a semana passada, que é, ok, eu tenho uma pergunta ao qual eu quero responder, né? Eu já tenho uma pergunta do meu projeto e agora eu estou à procura de respostas, mas para isso eu preciso ter uma visão. Para onde é que eu caminho? Qual é que é o meu lugar lá no futuro, daquilo que eu quero? Então fomos usar o reformulando para entrar nas crenças. E hoje vamos entrar em mais uma ferramenta que o Ramírez vai trazer, que também vai trazer mais um pouquinho desse lugar de visão, né? Para onde é que eu quero ir. Então eu parto já de uma pergunta, a melhor pergunta que eu encontrei para o meu projeto, para depois encontrar a minha visão, a visão que eu quero. E depois vou começar, mais tarde no prototipar, eu vou encontrar vou começar a procurar mais as respostas e as soluções. Então, enfim, queria só trazer isto para ficar talvez um pouco mais reforçado do porquê que foi a pergunta criativa naquele momento, para vocês poderem brincar um pouquinho mais com ela. E agora, antes de entrarmos não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida em relação a esta parte da pergunta criativa, antes de avançar. Eu não consigo, deixa eu ver. Deem-me só
Podemos avançar, então? Acho que pode avançar e só... tem Podemos uma... reenviar. Então, não há necessidade de vocês reenviarem, mas será bom que vocês, no avançar do tempo, vocês descubram essa pergunta criativa para o vosso projeto. Mas as atividades que nós pedimos, elas são mais para nós sabermos que vocês estão engajados no projeto, não é? Porque é a única maneira de nós não estamos no presencial, então é a maneira de nós sabermos que vocês continuam ativos no projeto. Mas a pergunta criativa é para vocês. Não é bem a crença, ela é o que é que vos move, não é? Quando nós procuramos uma resposta a alguma coisa, há uma pergunta que nos move a procurar uma resposta a alguma coisa. Então a pergunta criativa é aquilo que o vosso projeto quer responder. Ficou mais claro, Tawane? A Milena levantou a mão também. Acho que sim. Sim, eu queria falar um negócio. É que eu tenho muita dificuldade de seguir esse protocolo que vocês passam de tarefa toda semana. Porque, assim, eu tenho uma forma de seguir uma pesquisa, né? Digamos assim, que no caso é do meu projeto. E aí, às vezes, não bate com o que vocês pedem e eu fico completamente perdida, porque eu sigo outra linhagem e eu acabo não mandando nada. E aí eu fico imaginando se, tipo, vai aparecer que eu não tô andando, mas eu tô andando, entendeu? Então, a forma como nós encontramos do online, Milena, para... Enfim, eu acredito que você esteja andando. A questão é que para nós é mais fácil também acompanhar se houver tarefas. Então, de alguma maneira, se você conseguir entrar um pouquinho nas tarefas, não... Enfim, eu sei que às vezes é difícil quando a gente já sabe... Esta proposta, ela não é... Nem sempre é fácil porque ela é um pouco às vezes a gente começa quase pelo fim, não é? Assim, a gente começa assim meio devagar, não sabemos muito bem onde é que estamos, a sensação de estar perdida é muito normal nestas tarefas, parece meio, às vezes até parece que nós não estamos a ir a lugar nenhum. Mas... É porque eu acho um pouco mastigado, entendeu? Eu tô indo conforme as coisas vão se dando. Por exemplo, logo quando começou o mapa de empatia, eu ainda não tinha definido nada. E aí a galera lançando o mapa de empatia, eu não consegui definir, eu só consegui definir na semana seguinte o que eu ia fazer. E isso fez com que o meu trabalho todo atrasasse. E aí a forma que eu comecei a abordar provavelmente diferente da maioria, porque o meu projeto é sobre o quilombo, né? E por acaso a pessoa que eu consegui entrevistar, eu entrevistei por telefone, mas ele me chamou para aparecer lá presencialmente. Então, para mim, já está sendo de outra maneira. E aí eu só vou fazer as coisas conforme as coisas forem andando, por exemplo, com essa pessoa que eu vou entrevistar pessoalmente, que ainda não aconteceu, vai ser esse final de semana. Então, eu não consigo escrever as outras coisas porque, para mim, não fazem sentido, entendeu? Ou se fazem, eu não consigo responder de forma tão objetiva. Por exemplo, criança de A com G. Eu fiquei, gente, o que eu vou escrever nisso aqui? Entendeu? Eu fico meio assim. Sim, mas é tranquilo, Milena, porque aí, né, vocês até agora quando vocês chegarem ao escalar, vocês vão ter 3 meses para desenvolver o projeto. Estas coisas que a gente vai dando aqui às vezes ainda pode ser muito incipiente, como você falou, né? Você ainda não tem informação toda, ainda há muita coisa que você não sabe. A ideia é que você depois já tenha estas ferramentas, se você quiser usar, assim, porque elas podem te dar alguma direção, mas eu entendo assim que não tendo ainda, por exemplo, essa informação do usuário, que seja difícil responder aqui à pergunta criativa. Qualquer das formas, assim, a ferramenta está dada para vocês e vocês têm criativamente também usado as ferramentas e eu acho que é essa a ideia, vocês se apropriarem e usarem da melhor forma que serve o vosso
vosso propósito, o vosso Akundi, o vosso projeto. E eu só queria trazer daquilo que eu vi, portanto, eu só estou a trazer novamente esta questão da pergunta criativa, porque o que eu vi pelas tarefas dadas, né, foi que a maioria dos Akundis trouxeram perguntas aleatórias. E aí eu até falei com 2 Akundis e realmente percebi que a maioria não tinha entendido que a pergunta criativa era a pergunta criativa do vosso projeto. Então foi a maneira que eu consegui entender que vocês não tinham entendido exatamente o que era a proposta. Então a nós também nos ajuda quando vocês trazem esse retorno, oh, isto não está a fazer sentido, como você trouxe agora, Milena. Então, enfim, é toda uma experiência, nós todos estamos em experiência de aprendizagem, o que é estar em pandemia, online, com um programa que presencial teria sido completamente diferente. Mas é isso, assim, acho que da minha parte eu não vejo problema que você vai andando ao ritmo que o projeto esteja pedindo também. Tá bom, obrigada. Até porque a gente também, nesse andar já do projeto, a gente sabe quem são as pessoas que estão acompanhando, entendeu? A gente sabe quem aqui está sempre presente, a gente está fazendo acompanhamento dos Akundis também, então a gente sabe quem está participando, entregando, ou quem não está entregando, mas está fazendo os trabalhos, a gente sabe, então não tem muito esse problema. Então, podemos avançar agora um pouquinho. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos, né? Mateus, se calhar vou-te pedir só... Podes tirar a apresentação agora um bocadinho, que assim eu vejo melhor. Então, nós temos uma proposta para vocês agora de uma dinâmica que se chama Eu Tenho Uma Ideia Melhor. E eu vou explicar um pouquinho e depois vou exemplificar e depois vocês vão para as salas, como vocês já sabem, aquelas salas mais privadas com 3 pessoas. E depois voltamos. E esta dinâmica, a ideia é contar uma história. Uma das pessoas começa contando uma história e a qualquer momento as outras 2 pessoas podem entrar em cena. Então a ideia vai ser, quando alguém quiser entrar em cena, diz, né? Coloca-se. O ideal aqui neste caso vai ser que vocês usem mais o vosso corpo, apesar de estarmos online, tentem ser mais expressivos no corpo. E a pessoa entra e diz: não, espera, eu tenho uma ideia melhor e não era assim, e era assado, e, enfim, e vem e traz uma ideia que acha que é melhor. No momento em que a pessoa diz: não é, espera, não era assim, era de outra maneira, a pessoa que estava a contar a história, ela diz: sim, sim, sim. Ela diz: sim, sim, sim. E aí continua a história de como acabou com a pessoa que teve a ideia melhor. A segunda pessoa que ainda não entrou vai ouvindo a história e se tiver uma ideia melhor, ela entra novamente e diz: espera, não era assim. E ela diz qual é que é a ideia e a pessoa que estava a contar a história diz: sim, sim, sim. E vamos brincando com isto. Eu vou exemplificar aqui com o Ramírez e o Mateus. Ramírez, podes ser tu a começar uma história? Tá. Vamos lá. Dandara trabalhava num restaurante italiano.
E ela gostava muito de trabalhar lá porque ela adorava pizza. Não, eu Espera! tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Dandara trabalhava na Google e era programadora do novo site de inteligência artificial. E adorava trabalhar lá. Sim, sim, sim. E Dandara, além de fazer o site de inteligência artificial, ela também tinha um projeto social que ela ensinava robótica na sua comunidade. Espera. Ela não ensinava robótica. Ela já tinha um robô em pessoa que a ajudava a fazer. Ih, mano. Travou aqui. E travou a internet dela. Como é que pode? Tinha um robô que me ensinava a Mas fazer. sim, ela tinha um robô que já fazia tudo para ela. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Pronto, e é isso, assim. E vocês vão. A ideia é essa, que vocês possam construir esta história juntos durante 5 minutos. Não, é talvez um pouquinho. 8 minutos, vá. 8? 8 minutos. Ah, tá bom. Beleza. Tá Pessoal, bom? todo mundo entendeu? Porque ninguém se manifestou, todo mundo É bem entendeu? simples, é bem simples. Um robô em pessoa, um A androide, Lívia gostou da minha, a Lívia gostou da minha expressão. como todos Um os robô robôs. em pessoa. Pessoal, beleza. Então, geral entendeu. O bagulho agora é freestyle. Cadê o Wesley? Não tá aí, né? O Wesley deve estar trabalhando, tá aí. Vamos fazer então. Vai lá, Matheus. Faz os preparativos aí. Pessoal que for mais Vai extrovertido ter aí, algumas salas que vão ficar com 4 pessoas. tá. Pô, eu não queria ir, não. Pessoal que for. Não dava por 3? Não, porque nós temos 27, 23 pessoas. Então, mas eu posso ficar cá fora. Mas isso... Peraí. Vê aí como é que vai ficar. Espera, agora vai. Tá assim, agora tá. Ó, vai ter uma sala que vai ficar com 4 pessoas. Quem que não quer brincar? Ramires, você quer brincar? Quero. Eu não quero. Eu posso ficar aqui. Vai lá, Ô, Joana. Jonas, você quer brincar ou não quer brincar? Não, eu posso ficar. Se for preciso, eu vou, mas Então brinca. Acho que é não uma vou boa ideia. brincar. Tá bom, vou brincar. Eu não Mandaram quero. brincar. Até já, então. Eu vou ficar aqui. Vou fazer 2 histórias e as 2 pessoas conseguiram um grande engajamento e serem bem sucedidas e afetaram positivamente outras pessoas também. E o que é que aconteceu? O que é que acontece quando alguém toma responsabilidade pela história, não é? Assim, o que é que acontece à história em si? Quando A alguém história entra com uma nova ideia. só acrescenta. Toma algum outro rumo, mas só acrescenta coisas boas à história.
É como na vida, né? A gente sempre tem alguma coisa, alguma curva, mas aí a gente toma um caminho reto. Isso. E Mas alguém reparou em alguma coisa assim? O que é que vos fez? Como é que vocês se sentiram? Quando vocês interrompiam e diziam, eu tenho uma ideia melhor, o que é que vocês sentiam? Às vezes, quando eu falava, tipo, tinha uma ideia melhor, eu sentia que eu tava, às vezes, reduzindo um pouco a história, de alguma forma. Tipo, falando que a sua ideia é meio que menor que a minha, ou inferior a minha. Mas, e também quando rolava comigo, também rolava isso, né? Essa sensação. Só que, ao mesmo tempo, a Carol trouxe uma parada muito fascinante, assim, eu fiquei impressionado. Eu fiquei, pô, é realmente muito legal isso que você tá falando. E era bom, acabava sendo bom. Essa contribuição. A Ana Rocha, eu acho que quer falar, Eu né, Ana? queria falar, porque no meu grupo fui eu, a Ana Luísa e o Cris. E foi muito legal, porque eu comecei a história, aí depois a Ana começou. E aí a gente foi emendando uma coisa na outra, e aí no final a parada já tinha tomado um aspecto, uma visão, uma imagem assim global, sabe? Uma parada já estava gigante. E aí foi bem legal. Muito legal. porque a Sim, história, Cris. porque a história que a gente começou falando lá de uma questão de educação dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, e quando a gente estava vendo, tipo, a gente já estava falando de Do ministro da Cultura do Brasil. Ministro da Cultura do Brasil, que nasceu por causa de um projeto da professora que criou lá que tinha um aluno que tinha muita facilidade de ler em braille e começou a ler os contos, começou a escrever os contos africanos em braille para pessoas cegas conseguirem ler, e aí parou no Ministério da Cultura, que voltou a fazer nada. Voltou ao Ministério da Cultura. E simplesmente aconteceu isso. Muito legal. Muito bom. Não sei se vocês sentiram, mas, por exemplo, eu senti, quando eu estava a falar a história, ao fim de um tempo, eu comecei assim, a história estava a ficar meio desinteressante, estava no meu lugar seguro, assim, sem ideias frescas, mas aí vinha alguém com uma ideia melhor e trazia uma nova possibilidade e a história ganhava energia outra vez. Não sei se vocês sentiram isso. E o que acontece, né, nós trazemos assim um pouco esta dinâmica, porque é isso, assim, quando a criatividade ou quando um projeto está só dependente de uma pessoa, a criatividade é como se ela fosse acabando, assim, porque a pessoa está sozinha, não tem ideias frescas, vai para o seu lugar comum. Mas aí, quando vem alguém que tem uma ideia melhor, ok, às vezes essa coisa de eu tenho uma ideia melhor pode parecer um pouco, estou a achar que sou superior, né? Pode haver essa reação, mas muitas vezes ela vem como ela é realmente uma ideia melhor. E o projeto começa a crescer de outra maneira que eu já não conseguia sozinho. Então, quando estamos em processos co-criativos, esta energia de novas ideias pode ser muito boa quando vem de outros lugares, não sempre da mesma pessoa. Porque a criatividade é uma coisa que tem que ser renovada, ela morre rapidamente. Como o mundo também evolui tão rápido, as ideias também, elas também são muito rápidas. Então, que esta dinâmica também vos possa inspirar aqui na próxima ferramenta que temos para vocês. E eu vou passar ao Ramírez. Para você. Valeu, Joana. Daqui. Eu não sei onde você tá, então vou pegar todos os lados. Pô, muito parado essa parada. Bota o slide aí, Matheus, por favor.
Muito brabo esse bagulho. Acho maneiro, acho engraçadinho. Fazer aqui em casa com a minha mãe. Então, pessoal, a atividade que a gente vai fazer agora, para essa semana, é o Sonhar com o Futuro, que é uma parada, assim, que eu acho sensacional. A gente vai brincar muito com o processo criativo mesmo e vai olhar tanto pro projeto quanto para as próprias problemáticas que a gente quer resolver com as propostas de com giz. E é justamente isso, é sonhar com o futuro. A gente tem falado um pouco sobre utopia aqui, nas outras sessões também, se vocês repararam, e a gente quer brincar um pouco com isso agora com vocês e ver também até onde vai ou como vocês enxergam a utopia no futuro, baseado nos problemas que a gente está conversando aqui entre os Acungis. Pode passar, Matheus, por favor. Então, para essa atividade, a gente tem como crenças centrais. Por que a gente precisa dessa atividade agora? Porque a gente precisa enxergar a gente tem que pensar mais do que a nossa caixa, assim, tá ligado? Tipo, e além do nosso horizonte. E como é que a gente faz isso? Às vezes eu não sei como fazer isso, dependendo do problema, eu não sei como sair daquele lugar que eu tô, batendo a cabeça para tentar resolver direto. Então, a proposta dessa atividade é tentar que a gente precisa sair dessa caixa às vezes para poder ver coisas que a gente não consegue ver quando a gente está só pensando no problema. E também é bom a gente ter não norte, né? Mas literalmente um caminho para prosseguir, um direcionamento e um objetivo seria. E eu considero assim a melhor forma de ver um futuro melhor é acreditar em algo que é impossível, que a gente tem medo de que seja real, tá ligado? Porque é tão bom que a gente não consegue nem imaginar. A gente estava falando sobre aquele lance a outra atividade que a gente fez, que a gente falou que não existe racismo no Brasil, tá ligado? É um bagulho desse sentido, assim. A gente eliminar essas coisas que tem como problema e ver um universo que esses problemas não são reais mais, tá ligado? Que essa vida que a gente tem hoje se torne a ficção, tá ligado? E não o contrário, que a ficção se torne realidade. E aí a gente ir lá na ficção para se inspirar, para trabalhar para a realidade se tornar essa ficção, que pode ser só uma coisa boa mesmo, que elimina um problema, mas ela, infelizmente, acaba sendo só ficção, porque a gente vive uma realidade que não consegue contemplar esse desejo. E aí a gente quer fazer essa atividade por conta desses motivos, para ver ali na nossa caixa e ter um caminho para seguir, ter fé em alguma coisa. E pode passar, Matheus. E eu acabei de falar isso aqui, na verdade, né? Que a gente aproveita da ficção científica, as ficções fantásticas. Para quem gosta de afrofuturismo, um momento também muito bom é essa atividade, porque a gente vai olhar para esses futuros em que as pessoas pretas são protagonistas desse futuro e se aproveitar dessa criatividade para pensar as soluções que a gente vai construir aqui com o Ubuntu Lab. Então, usar justamente disso, pegar referências de leitura, procurar vídeos sobre afrofuturismo, ver o que essas pessoas estão falando e ver como é que a gente pode construir um futuro baseando-se nesse tipo de ficção fantástica. Pode avançar. E é essa frase aí, cadê? Deixa eu ler aqui. Leve a sua imaginação para além das suas ideias hoje. Eu gosto do afrofuturismo porque, se vocês estão ligados, né? O afrofuturismo fala muito do futuro, mas o futuro que foi lá atrás também na ancestralidade e trouxe tudo junto com ele. Então, a gente tem um futuro que toda a tradicionalidade do povo africano não foi apagada. Então, ela foi resgatada e foi preservada. Então, é um futuro que respeita também o passado. Então, a gente tem que lembrar disso, porque olhar só para frente, às vezes, não é só o que a gente precisa. A gente tem que saber o que aconteceu também antes, para a gente não repetir, não cometer os mesmos erros que aconteceram. Então, nesse momento, eu queria trazer uma referência para vocês. Passa o slide de novo. Quetu 3. Quetu 3, para quem não está ligado, é uma cidade do Novo Mundo. O Novo Mundo é uma criação de Fábio Cabral, que é um autor do livro O Caçador Cibernético da Rua 13. É um livro afrofuturista. E Quetu 3 é uma cidade num novo mundo. E esse novo mundo é repleto por pessoas que ele chama de melaninadas. Não existem pessoas negras, né, nesse mundo. São pessoas melaninadas, que foram abduzidas da sua terra natal por alienígenas e foram levadas para esse novo mundo. E foram escravizadas nesse novo mundo. E aí eu acho que vocês conseguem talvez fazer uma ligação com a realidade. E nesse novo mundo, essas pessoas melaninadas conseguiram tomar o poder dessa cidade. E as pessoas que os levaram para lá, né, os alienígenas, perdão, não eram pessoas, eram alienígenas. Os alienígenas que levaram elas para lá, os melaninados,
foram todos dizimados. Eles não existem mais. Eles são só história, só são, como é que se fala? Antiguidade. E nesse novo mundo, toda a tecnologia desse espaço, todas as construções da cidade, arquitetura, celulares, toda a estrutura da sociedade inteira é baseada em religiões de matriz africana. Então, por exemplo, os orixás são quase que seres políticos dentro dessa cidade. As pessoas têm poderes sobrenaturais, inclusive existe o nome da tecnologia é tecnologia sobrenatural. São tecnologias que vão além da compreensão que a gente tem hoje de tecnologia. Então, por exemplo, você tem pessoas que nascem com dons que tem eu não manjo muito de religião matriz africana, acho que o Cris consegue entender muito mais do que eu essa parada, que tem contato com o Olorum. Então, pessoas que têm contato com o Olorum, elas têm poderes especiais. E elas conseguem, sei lá, se teletransportar, conseguem ler mentes, conseguem ter super força, coisas que são para elas normais nesse universo do livro, assim. E na estrutura da cidade, a organização social também mexe muito com essa ideia de que não tem não tem racismo nessa cidade. Então, os problemas são outros, assim. A construção de problemas da cidade, os dilemas do livro são baseados em outras coisas, diferente do que a gente tem na nossa realidade. Eu gosto muito de Ketu 3 para a gente poder olhar para a ficção, porque diferente de Wakanda, o Wakanda parte da realidade que a gente tem, e aí pega a realidade que a gente vive e transforma ela em um lugar mágico. Ketu 3 é um lugar que a gente não conhece, que nunca existiu e que talvez nunca exista. E eu gosto muito dessa perspectiva de você pensar num lugar que você nunca vai ver e olhar ele como seu parâmetro de onde você quer chegar. Sacou? Acho que a minha ideia de trazer Ketu 3 aqui é essa referência. É a gente olhar para tudo isso como algo muito fascinante e muito mágico e algo realmente que a gente não vê e que a gente quer talvez alcançar, de alguma forma, mesmo que seja minimamente. E dessa forma eu passo para o próximo slide para a gente trazer os desafios que eu trago para vocês hoje com essa atividade, que são essas duas coisas aí que vocês estão vendo na tela. Vocês podem ler aí à vontade. Peraí, que eu não estou vendo vocês aqui. Eu fiz besteira. Pronto. Então, a proposta é a seguinte, gente. Eu convido vocês a escreverem uma narrativa. Não precisa ser um artigo, nem um livro, nem nada. Pode ser 5 frases, pode ser um áudio que você mande para o amigo no grupo, para a curtir de vocês, falando sobre como seria um dia no futuro do beneficiário, do usuário do seu projeto, da sua proposta do Akunji. Quer dizer, perdão, num futuro, eu confundi as coisas, num futuro em que seu projeto não é mais necessário, que a sua proposta do Akunji não precise mais existir. Tem gente que está querendo fazer projeto de reeducação alimentar. Como seria um futuro em que a alimentação fosse positiva para todo mundo? E, mais especialmente, para pessoas negras, que elas não fossem tão inferiorizadas nesse sentido de saber o que se alimentar, de comer coisas saudáveis, sem precisar pagar muito caro por isso, tendo informação para poder saber como que se alimentar. Como seria esse dia? Como seria um dia da pessoa nesse lugar, nesse futuro, nesse momento? Como seria para vocês isso? E eu quero que vocês escrevam isso e compartilhem com o seu grupo. E que vocês, depois dessa partilha, busquem pontos em comuns que inspiraram vocês a imaginar essa narrativa no futuro, esse dia no futuro. E é isso. E aí vocês podem enviar para a gente também. Eu vou adorar ler essas coisas, eu gosto de ler ficção pra caramba. Mas compartilhem entre si e façam essa troca entre vocês também. E agora eu abro o microfone, quem quiser complementar, Cristian, Joana, Matheus e o pessoal também que tiver dúvida, podem perguntar, mandem mensagem no chat. Se ficou confuso. Não, acho só perguntar mesmo se vocês conseguiram entender, né? Porque essa dinâmica é um pouco complexa mesmo. Vocês conseguiram entender, Todinho? Tá tranquilo? Isso. Dá um ok aí, um joinha aí no chat, galera. Vamos ficar aqui com... Só para fechar aqui o meu entendimento, então a gente vai pegar a nossa persona e vai colocar ela como se ela, por exemplo,
O nosso projeto é um aplicativo. Então, assim, ela não vai precisar mais desse aplicativo. Ela vai levar a vida dela normalmente, sem precisar de algum meio para se sentir segura na cidade. No caso, é a persona, não a gente. Isso. Isso, exatamente isso. Perfeito, perfeito. Obrigada. Explicou muito bem. A ideia é mesmo a gente imaginar e tentar sair um pouco da nossa perspectiva que a gente tem hoje, né? A gente ir além de hoje. É pensar num mundo que a gente não precise sobreviver, mas que a gente viva como pessoa preta, né? Porque a gente sobrevive o tempo todo. Pensa no mundo que a gente está vivendo, que a gente não precisa sair na rua com medo de tomar um tiro da polícia, do tráfico, da milícia, não importa, entendeu? A mulher preta não tem essa questão do assédio, as mulheres também não têm questão de assédio, não tem essa questão de violência. Pensa a gente vivendo num mundo que seria perfeito, assim, vamos dizer. E aí, para vocês elaborarem frases nessa temática. Sim. Pode ser, aí como eu falei, né? Vocês não precisam se ater a escrever, para quem não tem costume, podem mandar áudio, podem gravar vídeo, podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês sentirem a criatividade de vocês, pode ficar livre. E depois vocês façam um processo também de compartilhar um com o outro e buscar essas coisas em comum, esses pontos em comum do que inspiraram vocês. O importante é o compartilhamento de vocês aí mesmo. Vocês têm essas ideias compartilhadas. Sim. E se quiserem referência afrofuturista, pode me pedir. Eu adoro essa parada. Então, mando para vocês aí. É ele que sabe mesmo aí, porque... Eu queria entender mais sobre as paradas do candomblé aí, porque, pô, eu fico vendo vários bagulho, nome de orixá, caralho, eu não entendo nada. Aí eu tenho que perguntar pra você toda hora. Meu bagulho é mais ancestralidade. Quer saber de ancestralidade? Fala com Basílio. Quer falar sobre futuro aí? Fala com Hamid. Mas é isso, galera. Vocês entenderam bem, então... Pode passar o Slackline. Slackline. Slides. Aí o que eu falei pra vocês aí, ó, tá escrito na tela também. Já tinha dito. Realmente, né? Quer falar, Matheus? Você abriu o mic? Quer fazer... Abrir, mas é para explicar, dar uma passada aí nas tarefas da semana e explicar um pouco as tarefas 3 e 4 que tem a ver já com a semana que vem. Mas se você quiser falar alguma coisa antes de mim, manda ver aí. Não, acho que, pode crer, tu vai dar um spoiler aí do nosso mural dos Acungis também, acho que pode ser interessante, você pode falar. E, pessoal, quinta-feira a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente não fez semana passada, da gente abrir o microfone e abrir o espaço para os Acungis se apresentarem. O Acungi em construção está confirmado para quinta-feira, a Tamirão e o Wesley vão falar um pouco sobre o projeto deles, o aplicativo deles de mapeamento, que eu acho sensacional. Não é porque eu estou acompanhando eles não, mas é porque é muito brabo mesmo, o bagulho tá neurótico. E quem tiver interesse também em se apresentar, é só se comunicar com o seu multiplicador, aí o Cris, a Joana, ou o Lawrence, e a gente se organiza para o horário ficar direitinho na quinta-feira. E é isso aí, esse aviso aí. Eu vou a palavra ao centro. Pode falar, Matheus. Então, vou só dar uma passada aí nas tarefas da semana, porque essa semana a gente já vai conectar. Então, tem essas duas primeiras que o Ramires falou, de gravar um áudio, partilhar com a Congi e enviar para a gente de alguma forma, seja por uma apresentação, por um documento, da forma que vocês acharem mais interessante, aquilo que surgiu com relação às vossas novas realidades de ficção que surgiu. Depois tem a tarefa 3 e 4, que na semana que vem a gente vai ter uma sessão sobre analogias para inspiração. E a gente criou um formulário para quem quiser receber analogias para a inspiração do projeto. Então, é um formulário rapidinho, são 10 minutos, tem um pouquinho sobre só para consolidar algumas informações de vocês e deixar isso
organizado essa informação estruturada para tarefa 4, que na quinta-feira a gente vai mandar um e-mail com os passos para a realização dessa tarefa até a próxima terça-feira. Então, ela tem uma dinâmica aí de 2 dias, de 2 passos, mas seria muito bom que todo mundo preenchesse esse formulário. Esse formulário, na verdade, não é que todo mundo precisa preencher. Uma pessoa de cada Congi preenche, e só para dar uma noção aí dos principais pontos do trabalho de vocês. Então, o site é esse aqui. Abre aí, inspira o Lab. Tem uma coisa que... tem 2 coisas que são importantes. Então, o prazo para preencher o formulário de solicitação de bolsas termina hoje. Por favor, quem não preencheu, preencha. É importante a gente ter essa informação o mais rápido possível. E aí, nas próximas semanas, a gente já vai estar contactando todo mundo para já começar o processo de inscrição para as bolsas. O outro é o formulário de horas extraordinárias, que é um nome até interessante, né? Parece que as horas voam, as horas são extraordinárias. Mas é os formulários de horas de extensão e de horas de palestras. E aí, também pedir para todo mundo que precisa disso preencher para a gente já conseguir mandar os certificados e conseguir entender como é que é a melhor forma de distribuir também as horas de extensão. Queria saber se tem alguma dúvida em relação a todos esses processos, ou seja, as tarefas da semana e os formulários. Mateus, tu não vais explicar o que é a tarefa 4? Agora? Então, eu tinha pensado em guardar um segredo, assim, mas se vocês acham que é importante explicar, eu acho show. Pode ser. Podemos explicar melhor na quinta também, assim, se depois houver alguma dúvida. Pode ser. Que eu ia explicar no e-mail e depois mostrar a coisa bonita. Tá a gente bem. vai fazer uma coisa bonita. Não, é melhor mostrar depois, pô. Deixa depois. Depois. É uma surpresa, assim, é uma coisa mega constelacional, estelar, para ser feita com isso. Então, a gente vai mandar isso. Então, pedimos para todo mundo responder até quinta-feira. Todo mundo não. Todos os grupos responderem até quinta-feira. Depois de quinta-feira, vocês vão receber um e-mail com uma segunda rodada, que é para fazer uma coisa bonita na outra, que a gente vai apresentar na outra terça-feira. Suave. Vamos lá. Então, mas é isso. Alguém teve dúvida, pessoal? Deixa Family Friendlies. Tiveram dúvidas? Não entendi. É só uma dúvida que eu tô sobre... eu não entendo muito assim. Para eu pôr no meu currículo Lattes, eu preciso solicitar alguma coisa ou só depois, não sei se vocês vão mandar algum certificado, igual teve no Bobink, ou eu preciso solicitar? Então, Osana, para colocar no Lattes, você pode colocar já. A gente vai mandar um certificado de horas. Preencha lá o formulário de horas, está lá no Discord, de horas extraordinárias. E a gente vai mandar também um certificado de horas, caso você precise apresentar em algum lugar. Tá bom, obrigada. Eu tenho uma dúvida. Não é em relação à tarefa necessariamente, mas é porque eu uso muito o meu LinkedIn. E aí eu até compartilhei um post
eu segui vocês no LinkedIn e aí compartilhei e tal para meus amigos verem. E aí eu queria muito, porque tipo, eu tenho muito orgulho de estar aqui participando do projeto. E aí eu queria colocar no meu LinkedIn que eu estou participando. Tipo, pode colocar? Como é que rola isso? Como é que faz? A gente já tem a página criada, Isso. então vocês podem utilizar lá. Tem só vocês procurar o Ubuntu Lab e colocar como colaborador ou como participante mesmo. Tá, beleza. Aí eu boto, tipo, a data de início, o dia, a data lá da primeira reunião e tal. Tá, beleza. Obrigada, gente. É isso. Utilizem, gente. Coloca no LinkedIn de vocês aí que vai chamar aquela atenção mesmo, porque tem que utilizar, gente. O que der para colocar, coloque no seu LinkedIn, coloque no Lattes, é isso. Tá aí no chat aí, ó. Tá aí no chat a parada, o link aí pra vocês. A gente não pode falar muita coisa lá, mas assim, pelo menos tem a página lá para vocês colocarem o nome. É complicado usar o LinkedIn, né? Não sei como é um fator complicante aí pra gente. A gente criou, mas não conseguiu ficar. Aproveitando aí o negócio de rede social, vou lançar aqui o link da lista dos Instagrams aqui, dos integrantes também, tá aí, ó. De novo. Launchpad.com/ubuntulab. Vocês podem adicionar o Instagram de vocês e pegar os amiguinhos lá que estão lá já para seguir o pessoal aí, criar uma rede no Instagram. Tem bastante Instagram lá, pessoal. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês, que vocês mencionaram o Lattes. A gente bota no Lattes como? Formação complementar, projeto? Onde que entra isso? Aí que é complicado. Matheus? Nem sei o que é Lattes, cara. Não, tu não. É mais para academia mesmo, para negócio de pesquisa. Todos os programas de inovação que eu já participei, eu coloquei, eu acho que foi informação complementar, é uma parte que fica lá no final do Lattes, mas uma coisa que eu faço é, a partir do momento que eu estou num projeto, mesmo que seja um projeto pequeno, eu já adiciono ele como um projeto de inovação e ciência e tecnologia, sacou? Então, ele já fica mais em cima, e você pode colocar uma descriçãozinha. Acho que é uma coisa que dá valor pro projeto em si. Porque, assim, o que vocês estão fazendo aqui é inovação tecnológica. Então, acho que é importante ser vinculado isso no Lattes. Vou botar agora no meu Lattes. O Lattes está desatualizado faz 2 anos, gente. É uma vergonha. Bom saber isso aí, pessoal. O Lattes é aquele site horroroso. Nossa, esse site é muito feio, cara. Meu Deus do céu. Sim, gente. É uma briga. Pô, meu Deus do céu. Eu não gostei da experiência quando eu entrei lá aquele dia. Mas aí, pô, sim, comentário nada a ver, né? Entendo, Daniel. Eu também não atualizo meu Lattes, porque sempre eu vou lá e falo assim, vou atualizar meu Lattes. Aí fico naquele negócio que o site é horrível, não dá pra mexer nada. Aí eu desisto. Ele não é muito funcional, não. Acho que estão precisando de programador aí, né? Eu vou botar um currículo aí. Meu currículo da Paloma para vocês. Vocês precisam atualizar o Lattes para vocês poderem participar lá fazerem mestrado lá no programa do PET, serem professores, claro. Tudo isso precisa atualizar o Lattes, infelizmente. Eu aqui pensando já nas minhas propostas de mestrado, que fazia engenharia urbana na UFRJ, não atualizo meu Lattes faz 2 anos. Então eu tô ferrado. Essa é a coisa aí. Vai ter que fazer igual quem paga imposto de renda. Vai ter que pegar todos os papeizinhos bonitinhos, botar uma pasta, parar um computador, ficar lá um tempão escrevendo lá. Tal data eu fiz tal coisa. Tal dia eu fiz tal coisa. Tô mesmo no merchandising, claro, pessoal. Eu preciso de vocês lá. Preciso de vocês lá para trabalhar. Não é para trabalhar não, pô. Preciso. Porque isso aqui seria... Imagina se tivesse mais gente, mais discussões tipo do Ubuntu Lab dentro do programa de engenharia de transporte. Eu confesso que o programa de engenharia de transporte seria muito melhor. Muito mais preta também, né? Muito mais preta. Vai ter, o Brigada de Código vai sair, pô.
Aí, ó. Vai rolar. Então, tem também meus como é que fala? Meus objetivos sombrios também por trás do Ubuntu Lab. Quero fazer propaganda também. Objetivos comerciais. Errado não tá também, errado não tá. Mas é isso, galera, para não pegar muito aí do tempo de vocês também, né? Já finalizou já, né, as coisas, né? Quem quiser ficar aí, abrir uma cerveja com a gente, pode ficar, mas aí já tá encerrado, podem dispensar. Quiser trocar uma ideia aí, fica aí, entendeu? A gente quer conversar mesmo. Pessoal,